Derrota, vexame, humilhação, tentativa de invasão e até pancadaria nos vestiários. Foi isso que resumiu a partida do Corinthians contra o Bahia na Neoquímica Arena. Vocês são umas caras de madeira. Vocês não merecem estar jogando com a camisa do Corinthians. E aí? Só uma vergonha. Você vai ver aqui as falas do Neto, de outros comentaristas, o Cássio desabafando, Mano Menezes assumindo a responsabilidade, protestos da torcida e muito mais. Mas antes, é claro, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, eu tenho que pedir que você se inscreva aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Logo após a derrota para o Bahia por 5-1, o Mano Menezes na entrevista coletiva soltou o verbo, mas fez questão de assumir a responsabilidade. Foi muito doloroso para a gente, mas nunca tivemos em condição de entregar algo melhor no jogo. E quando acontece isso e termina do jeito que terminou, a responsabilidade é do treinador, sem dúvida nenhuma. A maior responsabilidade é do treinador. Não seria eu muito canalha se fizesse esse tipo de ilação ou relação, né? O que aconteceu no ano, na temporada, faz parte da temporada, isso pertence ao clube, né? Mas nada se justifica o jogo que fizemos hoje, nada. Olha, seria muito cômodo para mim dizer que não teve entrega. Quando taticamente as coisas não funcionam, parece que você não tem entrega, mas não foi isso. A responsabilidade maior é minha mesmo, e não é demagogia nenhuma, não é nem o sentido de querer chamar a responsabilidade para o treinador, é que eu penso isso, e já disse isso a eles, e é o que vai ser a tônica daquilo que nós vamos avaliar desse jogo. Vir aqui e assumir a responsabilidade pela derrota vexatória que tivemos aí. Tá? E isso não tem nada a ver com outras coisas que não seja o que aconteceu ali dentro no jogo de futebol. O torcedor já, em outros momentos, já se manifestou do seu jeito, do jeito que ele entende que deva se manifestar com esse ou com aquele, né? E nós já passamos por situações como essa e não tivemos a derrota que tivemos. Então, esse aspecto da derrota, ela vai ficar limitada ao jogo que fizemos, que foi muito ruim, do Bahia, que teve os seus méritos, e também não queremos aqui desmanchar nada, mas é óbvio que o Corinthians ser goleado por 5-1 dentro da sua casa, nós temos que assumir a nossa responsabilidade, e tem a ver com aquilo que aconteceu dentro do jogo. Um vexame, não tem o que justificar, não tem o que responder, não tem o que... O Mano já colocou na entrevista dele também que nada deu certo. A gente tem aqui que se desculpar com a torcida e entender essa revolta, esses protestos. Eles têm razão, hoje não tem o que falar além disso, então por isso que eu queria não responder pergunta, até que a cabeça cheia, mas fiz questão de passar aqui para falar com vocês e para falar com o nosso torcedor. Pedir desculpa, que não adianta, já foi esse jogo, e agora a gente tem 3 jogos aí até o fim da temporada para que a gente mude essa imagem que ficou de hoje, foi horrorosa. Uma boa noite, gente, valeu. Agora a torcida estava realmente inconsolável e irritadíssima com tudo o que aconteceu. Teve protesto e até tentaram invadir o vestiário, cara. Do lado dos jogadores, só quem parou na zona mista para falar com a imprensa foi mesmo o Cássio. A culpa é nossa, não adianta. Quando ganhou outra partida lá que ninguém esperava que a gente ganhasse do Grêmio, todo mundo teve o mérito da situação, a culpa é nossa também. Nós não podemos deixar o Mano veio para nos ajudar, quando a gente estava sem treinador, o Mano veio, podia muito bem estar na casa dele, pegou a situação que estava e veio. Creio que hoje foi um caso à parte, um jogo muito abaixo, um jogo que nós somos mal, não adianta ele falar, fomos bem alguma, não, o Corinthians não foi bem, o Bahia conseguiu dominar o Corinthians e foi agressivo na nossa casa o tempo todo. Mas a culpa, sempre falo, a culpa não é só nossa não é só do Mano não, a culpa é de todos.
Não sei, cara, não sei explicar, não cabe a mim, eu sou funcionário. E o que eu entendo é que todas as grandes equipes passam por momentos difíceis e bons. Só você olhar aí, tem equipes que hoje é vitoriosa, quando eu cheguei estava na segunda divisão. Tem equipes que ficaram um monte de tempo sem ganhar título, anos e anos, muito mais tempo que a gente, e depois conseguiram. Eu acho que são os momentos, mas claro, você tem que... E não cabe a mim, por isso que tem um presidente, tem um diretor, agora amanhã vai ter eleição para ter um novo presidente, é ele que tem que ter a sabedoria de saber o que vai acontecer nos próximos anos do Corinthians aí, mas concordo que o Corinthians precisa reagir, precisa brigar por títulos para voltar ao nível que sempre foi. Pra você ter uma ideia de como a coisa foi feia, o jogador do Bahia que ia falar com a imprensa acabou saindo correndo ali com medo de ter mais invasão em campo. E é claro que se os torcedores comuns estavam ali indignados, protestando contra tudo, os notórios corintianos aí que tem espaço na mídia, eles também desabafaram. Se liga no que o Mano e também o Ben já falaram. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do beijo. Parabéns, Duílio! Duílio Monteiro Alves, seu incompetente! Você é disparado o pior presidente da história do Corinthians. Se você tiver hombridade, nunca mais na vida você pisa no Parque São Jorge. Se eu fosse você, nem na eleição eu iria votar. Se esconde embaixo da cama. O que você fez com o Corinthians é uma vergonha. Eu não vou dar o prazer de você me processar, não. Apesar que eu tô andando pra você. Porque quando você veio tirar satisfação comigo no Rio de Janeiro, eu falei na sua cara tudo. Covarde. Augusto, você ganhou a eleição. Você tem a obrigação, a responsabilidade de mandar 90% desse elenco embora e mudar tudo no Corinthians. Tudo. Puta que pariu. Vamos lá. Terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Bahia 5. Você não viu errado não, Bahia 5. O Corinthians tinha tudo para somar mais um pontinho dentro de casa e selar de vez a permanência na Série A. Mas ele conseguiu ser amassado contra um time que tá brigando dentro do Z4. De novo o Corinthians se complicando contra um time que tá brigando dentro do Z4. Cara, e não dá pra entender, meu irmão. Não dá pra entender. O Corinthians ele consegue uma façanha jogando em Porto Alegre contra o Grêmio, que tá brigando pelo título, e o Corinthians sendo prejudicado pela arbitragem, com um jogador a menos, e consegue vencer. Aí em casa, contra um time desesperado na competição, ele entrega a paçoca de novo. Não dá pra admitir isso daí, cara. É um absurdo. Eu não entendo, cara. Sinceramente, não me entra na cabeça. E o detalhe, depois de 2 semanas praticamente, sem jogar, por causa da data FIFA, só treinando, enfim, tinha tudo pra voltar melhor, ou não? Bom, mas não tem como a gente falar de reclamação de corintiano e não mostrar a indignação do Neto, que tá completamente revoltado, como os jogadores e a diretoria do Timão. Vocês são umas caras de madeira. Vocês não merecem estar jogando com a camisa do Corinthians. Só uma vergonha. Aí, ó, acabei de chegar em casa, fazendo uma sopa aqui, ó. Fazendo não, né? A Lili fez e eu vou jantar, 11h30 da noite. Eu nunca me senti tão envergonhado como comentarista, como ídolo do Corinthians, de ver esse retrato. Esse retrato é o que fizeram no passado, nos 16 anos que vocês estão tomando conta do Clube Esporte Clube Corinthians Paulista. Esse é o retrato que vocês fizeram. Esse é o retrato de todos vocês, ex-presidentes, que querem estar no poder de novo. É isso que vocês querem. E esse 5-1, não é que o Corinthians... Nossa, não, o Bahia deu um chocolate, era para ser um 7-8. Esse é o retrato que ficou, que vocês deixaram e que vocês ainda vão em programas de televisão e tiram sarro. Ai, não sei o quê, ai, quer fazer o da risada. É esse? É esse? Então, meu irmão, esse é o Corinthians de vocês, não é o Corinthians do povo, não é o Corinthians do povo, Corinthians do torcedor, aquele que vai, aquele que paga o ingresso. Vocês não merecem estar no Corinthians, vocês têm que sair. E amanhã vai ser o primeiro dia. O meu dia, a minha noite, e eu tive lá hoje, cara, fiquei tão feliz de ir lá, fazia tempão que eu não ia, fui dar uma... Na verdade, um testemunho da minha vida, da minha família, daquilo que eu conquistei como jogador, como ídolo do Corinthians. Esses jogadores aí
tirando o Cássio, né, que é o grande ídolo, o maior ídolo da história do Corinthians para mim, o restante, vocês deveriam repensar se vocês merecem vestir essa camisa tão sagrada que é a do Corinthians. Que, por sinal, vão todos vocês... Mas e aí, quem você acha que são os principais culpados? São os jogadores? É a diretoria? Com o novo presidente, isso vai mudar? Quem do elenco tem que ficar e sair? Comenta aqui, vamos falar sobre isso nos comentários, todo mundo comentando, hein? Quero ver a sua opinião. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau.